Graças a Deus, mais uma vez é um prazer, uma honra, uma satisfação estar aqui junto com todos vocês no canal Jailson HMTV para juntos darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra. E antes de nós começarmos, meus amados irmãos, eu quero agradecer aqui todas as pessoas que estão inscritas no meu canal, as 109 pessoas inscritas no canal, que Deus abençoe vocês. E eu quero que vocês me ajudem para junto a gente, compartilhe esses vídeos, o conteúdo do nosso canal para as outras pessoas, tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês e obrigado pelo apoio, e é isso que eu desejo para todos vocês, que Deus abençoe. Muito bem, vamos ler a escritura, que nós temos um assunto muito importante, e esse assunto, ele dá continuação ao assunto que nós pregamos uns dias desses sobre a morte. Eu quero dar continuação a esse assunto, mas claramente que eu vou usar outro tema. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, versículo 17 e 18. São as escrituras que nós vamos ler agora. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 ao versículo 18, diz assim a palavra de Deus. E vi um anjo que estava sobre o sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Versículo 18. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tributos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, e pequenos e grandes. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Essa escritura que nós lemos foi Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 e versículo 18. E baseado nessas escrituras, meus amados, hoje o nosso tema hoje é o mistério das aves que voam pelo meio do céu. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso tema aqui na nossa humilde palestra. O mistério das aves que voam pelo meio do céu. Muito bem. Essa escritura, meus amados, é muito importante, que nós precisamos saber. Essa escritura, ela tem um sentido, e nós precisamos entender isso. E isso foi revelado pelo mensageiro de Deus, o sétimo anjo, o profeta de Deus, irmão Branda, que essa escritura e outras escrituras da Bíblia tem um significado, um sentido composto. Em outras palavras, essa escritura, ela tem dois comprimentos. Dois tipos de comprimento. Um comprimento espiritual e outro comprimento literal. Ela se cumpre espiritualmente e se cumpre literalmente, naturalmente. Essa escritura que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 19, versículos 17 e 18. Ela tem um comprimento duplo. Ela se cumpre no sentido espiritual e ela se cumpre numa forma literal, numa forma natural. E essa escritura, irmão, além dela ter esse cumprimento duplo, ela se cumpre no sentido espiritual na segunda vinda. Preste bem atenção. Na segunda vinda. E quando eu falo da segunda vinda, eu estou falando da segunda vinda de Cristo para o gentio, para a noiva de Cristo. Não estou falando da segunda vinda para o judeu. Porque a segunda vinda para o judeu ainda vai acontecer. A segunda vinda para o judeu vai acontecer quando Moisés e Elias estiver aqui na terra, e isso vai ser durante a grande tribulação. Mas a segunda vinda que a noiva de Cristo está esperando, ela já deu início. Então essa escritura de Apocalipse, capítulo 19, versículo 17 e 18, ela se cumpre espiritualmente na segunda vinda de Cristo para a noiva. Então ela está se cumprindo nesse momento. Desde que quando começou, desde que quando deu início à segunda vinda de Cristo, que o sétimo selo foi aberto, que Cristo, Jesus Cristo, o anjo forte, desceu do céu e se encontrou com o anjo terrenal, o sétimo anjo morando na terra, essa escritura de Apocalipse 19, versículo 17 ao 18,
no sentido espiritual, ela começou a cumprir. Essa é a verdade e hoje nós vamos aprender isso. Então, essa escritura, ela tem um significado composto. Ela tem um cumprimento em duas partes. Ela se cumpre na parte espiritual e ela se cumpre na parte literal, na parte natural. E a parte natural dessa escritura, irmão, ela vai se cumprir na terceira vinda, depois da grande tribulação, durante a terceira guerra mundial, durante o Armagedon. Mas a parte espiritual dessa escritura está se cumprindo hoje. Ela começou em 63 e está em cumprimento no nosso tempo. E eu quero mostrar aqui o que é que o profeta de Deus, o irmão Branham, o sétimo anjo, fala sobre essa escritura. Mensagem Sabedoria versus Fé, pregada em 1962. Sabedoria versus Fé, parágrafo 201. Veja o que é que o profeta de Deus, o sétimo anjo, ele fala dessa escritura. Apocalipse 19, versículo 17. Ele diz assim: a mesma coisa eles estão fazendo agora. Suas bombas atômicas, as coisas desses inteligentes, cientistas, irão destruir a raça inteira. Eles têm chuva radioativa, vocês queimam os olhos, provocam câncer e tudo mais. Eles têm muito disso lançado no oceano. Eles nem podem encontrar onde estão mais. Quando aquilo se soltar, irá destruir o mundo inteiro. E a gente sabe que isso vai acontecer exatamente na terceira guerra mundial, que a Bíblia chama de o Armagedon. E ele continua dizendo aqui, ó. Eles dizem, pessoas vão queimar a própria carne. Não é de se admirar que a Bíblia diga, e as aves do céu comerão carne dos capitões, a produzirá pela radioatividade e tudo mais. Eles mesmos estão fazendo isso. A sabedoria engenhosa deles. E isso é o que fez com que a morte viesse. Inteligência, sabedorias, sejam simples, creiam na palavra de Deus viva. Alguém aceita a sua sabedoria e morre. Certo? A colheita, o tempo final, eles perecem. Então, veja aqui o que o profeta de Deus está falando dessa escritura. Ele está explicando aqui a parte natural, a parte literal, que são o quê? São radioatividade. São bombas atômicas que vai acontecer isso. A gente sabe que isso vai acontecer na terceira guerra mundial. Então a gente leu aqui para 201 da mensagem Sabedoria versus Fé, que o profeta pregou em 1962. Agora veja aqui, no quarto selo ele traz algo mais tremendo. Aqui, parágrafo 356 do quarto selo. Veja o que ele diz aqui. Parágrafo 356 do quarto selo. Essa mensagem, irmão Branham pregou em 1963. Ele diz assim. Olha o que ele diz. Agora, se você deseja ver seus corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19. E a gente sabe, irmão, que Apocalipse 19 é a terceira vinda de Cristo. É a terceira vinda de Cristo. Ele diz assim, agora, se você deseja ver seus corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19. Depois que as palavras os matou. Preste bem atenção o que é que o profeta diz aqui, ó. Veja o sentido da pronúncia que o profeta faz. Agora, se você desejar ver seus corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19. Depois que a palavra os matou. Depois de quê? E ele diz assim, ó, agora a palavra irá matá-los. Você veja que o irmão Branham usa aqui o verbo futuro. Olha, para quem entende a língua portuguesa, sabe o que eu estou dizendo. Ele usa aqui dois verbos. O verbo passado, depois que a palavra os matou.
E depois ele usa o verbo futuro. A palavra irá matá-los. Então, essa escritura que nós lemos, de Apocalipse, capítulo 19, versículo 17, ela está em cumprimento no sentido espiritual e ainda vai cumprir no sentido natural, no sentido literal. Isso é muito importante, a Igreja de Cristo saber disso. Então, irmão Brana diz aqui, agora se você deseja ver seus corpos, vamos voltar aqui em Apocalipse 19, depois que a palavra os matou. Agora, a palavra irá matá-lo. Você sabe disso, correto? Agora, você apenas observe e veja o que acontece quando Cristo está vindo em Apocalipse 19, começando do versículo 27. Então, do versículo 17. Então, a gente vê aqui, irmão, que essa escritura, ela tem dois sentidos. O sentido espiritual e o sentido natural, o sentido literal. No sentido espiritual, essa escritura que nós lemos, Apocalipse 19, versículo 17, ela está em cumprimento agora. Ela está em cumprimento. E ela começou a se cumprir no sentido espiritual em 1963, quando o sétimo selo foi aberto e quando a segunda vinda deu início. A segunda vinda para a noiva de Cristo, irmão, ela não vai vir, ela já aconteceu. Ela já deu início. E nós estamos agora, nesse momento, a noiva de Cristo, nesse momento, está vivendo debaixo da segunda vinda, vivendo debaixo da abertura do sétimo selo, e essa escritura, no sentido espiritual, está em cumprimento. Agora, no sentido literal, no sentido natural, ela vai se cumprir na batalha do Armagedon, como disse o profeta de Deus, quando o mundo inteiro será destruído. Muito bem, mas vamos adiante aqui. Hoje, veja só, essa escritura, como eu falei, está no sentido, ela se cumpre tanto no sentido espiritual. Então, irmão, temos que entender como ela cumpre em nosso meio. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, irmão. Já que essa escritura, ela está se cumprindo agora, nesse momento, no sentido espiritual, vamos ver o que é que a Bíblia fala disso. Irmão, mas antes disso, de nós lermos umas escrituras, eu quero ler outra escritura que veio agora na minha mente, que isso é muito importante, irmão. Eu quero falar algo aqui, Efésios capítulo 5, versículo 14. Veja só, isso aqui, irmão, é muito importante isso aqui. É 1 Tessalonicenses. Não é Efésios, não. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. De 1 Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Deixa eu ver aqui as escrituras. Deixa eu procurar essa escritura, que eu não anotei essa escritura, mas eu queria dizer algo aqui, que é muito importante a gente ficar sabendo dos acontecimentos, irmão, porque nós precisamos saber, irmão, as coisas que estão acontecendo na esfera espiritual. Porque o profeta de Deus diz assim, muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Muitos louvam a Deus pelo que vai fazer, mas muito ignora o que Deus está fazendo. Então, existe coisas se cumprindo na esfera espiritual no nosso tempo e nós precisamos saber. Deixa eu ler aqui a escritura, que eu quero ler aqui. Sim, aqui, ó. Efésios, perdão, vamos voltar. Eu disse que não era, mas é Efésios, sim, um erro meu aqui. Efésios 5,14. Preste bem atenção, irmão. Essa escritura, depois eu quero dizer algo aqui que é muito importante. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-se dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que se diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Agora, veja o que eu quero falar algo aqui, mas eu vou abrir um parênteses para falar algo aqui muito interessante. O profeta de Deus, deixa eu repetir esse parágrafo aqui.
no quarto selo, ele fala algo bem interessante aqui. Quarto selo, parágrafo 348, ele diz algo muito profundo, e muitas vezes, irmão, os pastores da mensagem, os pregadores, nós pregadores, passa por alto e não capta isso. Veja o que aqui Mombrana diz. Quarto selo, 348. Observe, depois da morte desta última era da igreja. Então ele está dizendo, depois que Laodiceia morre, e a gente sabe, irmão, que na esfera espiritual, Laodiceia já acabou. Laodiceia morreu. Laodiceia existe da esfera natural, como política religiosa e política comum. Ela continua aí. Mas no sentido, na esfera espiritual, Laodiceia acabou. Deus não está mais trabalhando dentro da era de Laodiceia. Para aqueles que ainda diz que Deus está trabalhando dentro da era de Laodiceia, eles estão equivocados. Eles estão mortos também junto com Laodiceia. Porque Laodiceia morreu. E a palavra morte significa separação. Então Laodiceia se separou de Deus, porque Deus não está mais trabalhando na última era. Para aqueles que teimam em dizer que Laodiceia não terminou ainda, eles estão na mesma condição da era de Laodiceia. Veja o que o irmão Brana diz. Observe, depois da morte dessa última era da igreja, agora observe o que acontece. Agora, irmão, o que acontece quando Laodiceia, no seu sentido espiritual, acaba, morre? O que acontece? Depois da morte, seus corpos mortos são destruídos por bestas selvagens. Então, olha o que aqui o Mombrana está dizendo. Depois que Laodiceia morre, não só a era de Laodiceia, mas para aqueles que ainda vivem na era de Laodiceia, também eles morrem. E o Mombrana diz assim, ó, pelas bestas selvagens. É aí, irmão, onde Apocalipse 19, versículo 17, se encaixa. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aí eu faço uma pergunta, agora, nesse momento, para você, meu irmão. E quando eu falo irmãos, eu estou referindo para os irmãos da mensagem, diretamente para os pastores e os pregadores e irmãos dessa mensagem. Eu quero fazer uma pergunta. Que tipo de ceia você está fazendo agora? Você está sendo com Cristo? Ou você está fazendo parte dessa ceia? Que a Bíblia diz aqui, a ceia do grande, também é do grande Deus. Mas só que, nessa ceia, você não é alimentado. Você é o alimento. Meu Deus. Na ceia com Cristo, irmão, Cristo, o Mombrana diz que nós somos alimentados pelo Filho do Homem. Mas nessa ceia aqui, de Apocalipse 19, 17, você é o alimento. Você está sendo alimentado. Você é o alimento dessas árvores. Preste bem atenção o que eu estou falando aqui, que isso é muito importante. Na ceia do Senhor, Apocalipse capítulo 3, vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha a diferença dessa ceia de Apocalipse capítulo 3 para essa ceia de Apocalipse 19. Veja assim, ó. Olha aqui. Eis que estou à porta e bato. Essa porta é a porta da era. Ele diz assim: e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. A ceia do Senhor. Então, nessa ceia aqui de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, você tem ali, Cristo está ali alimentando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa,
e com ele cearei, e ele comigo. Mas nessa ceia aqui de Apocalipse 19, verso 17, é diferente, irmão. Você é o alimento dessas árvores. Você é o alimento. Porque diz assim, ó: e vi um anjo que está no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis. Agora, quem é que come a carne dos reis? Quem é que come a carne dos tributos? A carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos e pequenos e grandes. Você veja que as pessoas aqui que são alimento. Para quem? Para essas árvores que voam pelo meio do céu. Mas em Apocalipse 13, 3, verso 20, Cristo está ali alimentando, mas aqui você é o alimento. Meu Deus. E eu te pergunto, em qual ceia você está fazendo parte? Que tipo de ceia você está ceando? Você está sendo alimentado ou você é o alimento? Preste bem atenção, meus irmãos. Nós estamos vivendo no maior tempo da história, porque nós estamos no tempo do fim. Nós estamos na última geração, na última história. Depois de nós não vai ter mais história. Não vai ter mais ninguém para contar. Porque o último profeta, o último anjo para o gentil já veio. Meu Jesus. O povo, irmão. Eu sei que aqui no meu canal tem pessoas da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, sabe, que estão inscritos no meu canal. E eu agradeço muito e peço que Deus o abençoe. Mas a maioria dos irmãos aqui inscritos no meu canal são da mensagem, são para esse pouco que eu estou falando. Acorda, meus irmãos. Que tipo de ceia você está participando? Você está participando na ceia que você é alimentado por Cristo? Ou você está participando da ceia que você é o alimento para essas árvores que voam pelo meio do céu? Meu Jesus. Agora, como eu falei, irmãos, no começo da nossa gravação, aqui da nossa pequena palestra, que essa escritura de Apocalipse 19, versículo 17, ela tem um sentido espiritual e um sentido natural, literal. No sentido espiritual, ela está em cumprimento. Agora, você me pergunta, então, irmão Jesus, essas árvores que voam pelo meio do céu, quem são essas árvores? Vamos ver o que é que a Bíblia diz, irmão. O que a Bíblia ensina sobre isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Timóteo, 1 Timóteo. Vamos aqui para 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 4, de 1 Timóteo. 1 Timóteo, preste bem atenção, irmão, aonde você, meu querido, que foi batizado em nome de Jesus, que crê que Deus é um, não três, que crê que Deus enviou o profeta, e esse profeta foi o 7º anjo, irmão Brana, que diz que toma a Santa Sé correta, com lava-pé, pão asmo e vinho, certo? Eu quero que você veja que aonde você está posicionado. Aonde você está posicionado. Veja o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, veja aqui, está no plural, últimos tempos, falando das 7 eras da igreja, últimos tempos, apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, irmão Jesus, o senhor quer me dizer que essas árvores aí, que João está dizendo no Apocalipse 19, versículo 17, que voa pelo meio do céu, ela é demônios, espírito de demônio? É. No sentido espiritual é. São demônios. E o que eles estão fazendo? Eles estão enganando as pessoas. Olha o que a Bíblia diz, ó. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Então, essas árvores que voam pelo meio do céu são demônios, são espíritos de demônio. E o que eles estão fazendo? Eles estão enganando as pessoas. E quais as pessoas que eles estão enganando? Os batistas? Os sembreanos? A Deus e amor? Não, irmão. Eles estão enganando aqueles que crêem na mensagem da hora. Eles estão enganando aqueles que crêem que Deus enviou um profeta. Ah, irmão. Eles estão enganando aqueles que foram batizados em nome de Jesus Cristo. Eles estão enganando aqueles que tomaram a Santa Ceia correta com pão asmo, lava-pé e vinho. Eles estão enganando aqueles que crêem na doutrina apostólica. Esses espíritos, essas árvores que voam pelo meio do céu, são espíritos de demônios que estão enganando essas pessoas que crê que Deus enviou um profeta. É essas pessoas que ele está enganando. E ele tem conseguido, irmão. Agora o profeta diz algo interessante. Ele diz assim, olha o que o sétimo anjo diz. Que aquilo que ele prega e as pessoas não recebem, porque ele chega a dizer que elas não têm algo para receber. Porque a Bíblia diz em Mateus 25, em Mateus capítulo 5, diz assim, aquele que tem sede e fome de justiça será saciado. Por que muitas pessoas, irmão, na mensagem, não são saciadas a sua fome e a sua sede? Por quê? Porque elas não têm nada para ser saciado. É por isso que esses espíritos enganadores trazem essas doutrinas diabólicas e eles enganam essas pessoas. Quantas pessoas, irmão, estão sendo enganadas por doutrina diabólica dentro da mensagem? É a doutrina de João, que Deus levantou outro profeta depois de irmão branco chamado João. Aqueles são enganados com a doutrina do oitavo anjo, chamado William de Santiago, são enganados. Aqueles que são enganados pela doutrina de Cacô Filipe. Todas essas pessoas, irmão, que são enganados, eles faziam parte da mensagem. E por que eles foram enganados? Porque eles não tinham um lugar para receber a mensagem da hora. Eles não tinham fome e nem sede da mensagem da hora. Então, se esses espíritos, essas árvores que voam no meio do céu, introduziu no meio deles doutrina de demônio. E tem aqueles que já diz que... E tem aqueles ainda que diz que o irmão Branham, o profeta de Deus, tem de ressuscitar para revelar o novo nome, revelar o sétimo selo e abrir os 7 trovões. Esses são os piores ainda, que também estão sendo enganados pelas essas árvores que voam no céu, que são espíritos diabólicos, que são os demônios. Meu Jesus. Eu sei, irmão, que eu estou falando coisa aqui muito duro, mas eu não posso omitir isso, eu tenho de falar a verdade. Eu não posso deixar passar isso. Eu tenho de falar porque nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. O tempo do fim não vai chegar, o tempo do fim já chegou. E eu tenho uma data para ele, 1963. Deus amado. Veja o que é que a Bíblia diz aqui. Ainda no versículo 2 do capítulo 4, 1 Timóteo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. É isso, irmão, acontece diariamente no meio do povo da mensagem. É por isso que essa mensagem está dividida em 3 grupos. As virginécias, as virgens prudentes e os híbridos. Meu Jesus. E dentro dos híbridos ainda tem os crentes naturais, os naturais. Os naturais e os híbridos fazem parte do mesmo grupo e, escuta o que eu vou dizer, eles, os híbridos, os crentes híbridos e os crentes naturais, na ressurreição final, eles não vão ressuscitar. Porque o irmão Branham diz que só vai ressuscitar para quem tem propósito. Os híbridos e os naturais não têm propósito. Eles não vão ressuscitar no dia do julgamento. Meu Deus. Já estão condenados. Meu Pai. Mas é a verdade, irmão, da Bíblia e da mensagem da hora. Os híbridos
e os naturais já estão condenados. Já foram julgados. Meu Jesus. Vamos adiante aqui com o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro. Proibindo o casamento e ordenando a abstência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeite, sendo recebido com ação de graça. Tá vendo só, irmão? Vamos adiante com as escrituras. 2 Timóteo. Agora a gente leu 1 Timóteo, vamos agora a 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 4. Preste bem atenção. Essas árvores que voam no meio do céu são espíritos, são demônios que estão enganando as pessoas. E isso está em cumprimento agora. Vamos lá. Conjulte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Então você veja. Agora, quando é que Jesus vai julgar os vivos e os mortos? Os vivos aqui, irmão, se refere à noiva, que ela está recebendo um julgamento agora. O livro da vida do Cordeiro já foi aberto e está trazendo um julgamento para a noiva agora. E os mortos, aonde que isso vai acontecer? Na sua vinda e no seu reino. Isso, irmão, está acontecendo agora. Isso não vai acontecer ainda, não. Isso está acontecendo agora. Jesus Cristo, irmão Brana disse na mensagem, hoje se cumpre essa escritura que a segunda vinda traz um juízo. E veja o que é que Paulo diz. Conjulte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos, a noiva, e os mortos na sua vinda, na sua parousia e no seu reino. O reino aqui, irmão, ele tem dois sentidos, espiritual e literal. No espiritual, ele está sendo introduzido na noiva agora, para depois a noiva reinar no espírito, no natural, lá no milênio. Mas isso está acontecendo agora, não vai acontecer. É por isso que eu estou dizendo, irmão, eu vou dizer algo aqui agora. A noiva de Cristo, isso é na esfera espiritual. A noiva de Cristo está andando no meio dos mortos. Meu Deus. Quantas pessoas estão mortos, irmão, nesse momento? Porque a pior morte, irmão, como eu falei no vídeo passado, naquele vídeo que eu preguei sobre a morte, a pior morte não é a física. A pior morte é aquela. Deixa eu ler aqui. Deixa eu ler isso aqui. Veja só, irmãos. 1 Timóteo 5, 6. Eu acho que é. Aqui, ó. 1 Timóteo 5, 6. 5, 6. Veja isso aqui, irmão. Veja que coisa. Mas aos que vivem em deleito, vivendo está morto. Meu Deus, como é? Como é que você está vivendo, está vivo, irmão? Olha, mas os que vivem em deleito, quer dizer, em desobediência, em desordem, crendo numa parte da mensagem e não crendo em toda a mensagem, mas os que vivem em deleites, vivendo, está morta. Meu Jesus. Como é que você... Deixa eu ler mais outra escritura. Apocalipse, capítulo 8, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Naqueles dias, isso está no plural, quer dizer, foi durante as eras da igreja. Naqueles dias, os homens buscam a morte e não a acharão. E desejam morrer e a morte fugirá deles. Por quê, irmão? Por quê? Como eu falei naquele vídeo que eu preguei sobre a morte, eu vou repetir agora. Muitas pessoas, irmão, estão aqui, ó, comendo, bebendo, trabalhando, casando, indo para as festas. Mas para Deus eles estão mortos espiritualmente. É a pior morte que existe, irmão. Não é a pior morte não é a física, não. Mas a pior é você saber que está vivo, mas no sentido espiritual, na esfera espiritual, você está separado de Deus. É por isso que aqueles que crê que Laodiceia, a era de Laodiceia, no sentido espiritual,
que diz que Deus ainda está trabalhando dentro da era, eles estão na mesma condição da era de Laodiceia. Estão mortos, quer dizer, estão separados de Deus. Meu Deus. E na segunda vinda de Cristo, que já deu início, Jesus veio e trouxe um julgamento duplo, tanto para os vivos, que é para a noiva, para os que estão mortos. Só Jesus, o sangue de Cristo tem poder, meu irmão. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Mas vamos adiante. Vamos adiante com a Bíblia aqui. Tito, vamos para Tito agora. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1. Graças a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus enviou a sua mensagem, enviou o seu profeta, e hoje nós estamos aqui pela sua misericórdia. Estamos debaixo da proteção da hora, da mensagem da hora. Tito capítulo 1, versículo 10 até o versículo 16 de Tito. Porque o que eu quero dizer aqui, irmão, que essa escritura que nós lemos de Apocalipse capítulo 19, versículo 17, ela tem dois sentidos. Um sentido espiritual e um sentido literal. O sentido literal vai se cumprir na terceira vinda, na batalha do Armagedon. E o sentido espiritual começou a se cumprir desde 63. Em 1945, irmão, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 16, que o anjo soltou 4 anjos. Vamos ver aqui, vamos ver. Antes de eu ler Tito, deixa eu ler essa escritura aqui. Para provar as coisas. Apocalipse 9, versículo 16. Olha, diz aqui, olha aqui, ó. Apocalipse 9, versículo 15. Vamos ver aqui do versículo 14, de Apocalipse capítulo 9. Diz assim, ó. A qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta. Esse sexto anjo aqui, irmão, muitos estão confundindo esse sexto anjo com o sexto anjo das eras. Esse sexto anjo aqui não é o mesmo anjo, não é o mesmo sexto anjo de Apocalipse 16 não, viu? Apesar que esse sexto anjo, ele estava junto com o sexto anjo natural, que foi John Wesley. Mas esse sexto anjo aqui não é o mesmo sexto anjo, não é o mesmo sexto anjo de Apocalipse 16 não, viu? Esse sexto anjo aqui é celestial. Aquele sexto anjo das taças de Apocalipse 16, ele é um anjo literal. Ele é um anjo, ele é um homem. John Wesley. Esse aqui é um anjo celestial. Vê o que a Bíblia diz. A qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Quem é esses 4 anjos que foi solto pelo sexto anjo? O sexto anjo celestial soltou esses 4 anjos. Quem são esses 4 anjos? Esses 4 anjos aqui, irmão, são 4 homens. 4 homens. Quem são esses 4 homens? Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. Eichmann, Stalin, Mussolini e Hitler. E diz assim: e foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, a partir de 1939, que a Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 e foi até 1945. Esses 4 anjos foi solto nesse período. E veja o que a Bíblia diz. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões e ouviu o número deles. Esse exército aqui, irmão, o irmão Branda diz que são demônios. E isso foi solto na Segunda Guerra Mundial, junto com esses quatro anjos que foi solto pelo sexto anjo celestial. Isso foi na Segunda Guerra Mundial. E quando chega em 63, irmão, mais demônios são soltos para ser alimentado pela carne
daqueles que rejeitam a mensagem da hora. Aleluia. É duro, mas é verdade. Em 1945, 200 milhões de cavaleiros e humanos que são demônios espirituais foi solto para atormentar os judeus na Segunda Guerra Mundial. E eles usaram esses espíritos, entrou no corpo de 4 homens, Stalin, Eichmann, Mussolini e Hitler, que esses são os 4 anjos de Apocalipse 9, verso 14, que foi solto pelo 6º anjo celestial. E quando chega em 63, mais demônios são soltos para comer a carne daqueles que rejeitam a mensagem da hora. Vamos adiante aqui. Tito, capítulo 1 de Tito, versículo 10 ao 16. Tito, vamos lá? Aqui. Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler aqui. Porque há muitos desordenados, faladores. Você veja que isso já vem acontecendo desde durante as eras. É por isso que a Bíblia diz que por isso que a Bíblia diz aqui, ó. Deixa eu repetir mais essa vez essa escritura de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. Porque veja só, diz aqui, ó. Naqueles dias, homens buscarão a morte. Então você veja que a morte espiritual, bom, ela já vem, ela deu início na primeira era e veio na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e continua. Olha aí. Porque há muitos desordenados. Ô, irmão, como está assim de pastores e pregadores e irmãos desordenados dentro da mensagem. Pastores com 3, 4 casamentos. Pastores que deixa sua esposa como... Troca a sua esposa como está trocando uma camisa. Irmão. Tem pastor eu tô falando de pastor da mensagem. Eu não tô falando aqui de pastor da Assembleia de Deus. Não, eu tô falando dos pastores que dizem que crê na mensagem. Que crê no profeta. Deixa com 2, 3, 4, 5 casamentos. E tem coisas pior ainda, mas eu não quero nem contar nisso. Não quero nem tocar nesses assuntos aí. Porque há muitos desordenados, faladores, vão, enganadores, principalmente os da circuncisão. Em outras palavras, principalmente aqueles que diz que só vai ser salvo quem é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos adiante. Aos quais convém tapar a boca, homens que transformam as casas inteiras, ensinando o que não convém por torba ganância. Só baseado no dinheiro. E no meio dos pastores, dos pregadores da mensagem, está assim, irmão, cheio. Tem pastor da mensagem que é mais pior do que um pastor assembleano e um batista. Só pensa em dinheiro. Vamos adiante. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são simples mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí o que Paulo diz? Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendei severamente para que seja são na fé. Em outras palavras, para que a sua fé tenha saúde, tenha cura. Mas muitos estão nessa mensagem, irmão, carregando a Bíblia, sabe? A Bíblia, e carregando a mensagem na mão, mas estão com a fé doente, porque estão sendo contaminados por esses espíritos, por essas aves que voam pelo céu. Vamos adiante. Não dando ouvido a fábulas judaicas e nem os mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Meu Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor Jesus. Me ajude para que eu continue andando no caminho correto. Nem desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Me proteja, Senhor. E Paulo continua. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas obras, sendo abomináveis, desobedientes, reprovado para toda boa obra. Meu Jesus. Então, meus irmãos, essas árvores que João viu voando pelo céu, e interessante, esse anjo
que está diante do sol, aqui ó, versículo 17, do capítulo 19 de Apocalipse. E vi outro anjo que estava no sol. Em outra tradução, diz que ele estava perto ou junto do sol. Esse anjo aqui é o sétimo anjo de Apocalipse 3:14 e de Apocalipse 10:7. Esse anjo aqui é um anjo natural, é um anjo terrenal, é um homem, é o profeta de Deus, irmão Brana, que estava no sol. Esse sol aqui é o mesmo anjo forte de Apocalipse 10. Olha aqui, ó. Aqui, Apocalipse 10. Olha aqui. E vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Então, se o rosto, então, como o sol, esse sol aqui é o próprio Jesus Cristo. E esse anjo que estava no sol é o sétimo anjo, é o irmão Brana. É Apocalipse 10, é a mesma escritura de Apocalipse, é a mesma que está aqui. Agora, em outro ângulo, meu Jesus, essa escritura, no sentido espiritual, é Apocalipse 10, irmão. Meu Jesus, tem vezes que a gente fica até sem palavras, sem saber o que falar mais, porque a coisa é séria, irmão. Agora, vamos ver o que a mensagem da hora fala dessa escritura que nós lemos aqui. Vamos ver o que é que o profeta, a gente já viu o que é que a Bíblia fala, mostrou que são espíritos, que são demônios, que estão enganando as pessoas, e estão fazendo as pessoas virar desobedientes, certo? São espíritos, demônios. Agora, vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem. Mensagem à igreja e sua condição. Mensagem à igreja e sua condição. Essa mensagem foi pregada em 1956. Mas antes de eu ler, vamos começar com ela mesmo. Eu ia ler outra aqui, mas ela está na ordem correta. A igreja e a sua condição. Pregado em 1956. Vamos ler aqui vários parágrafos. Parágrafo 63. Parágrafo 63. Vamos ver o que aqui o profeta fala sobre isso aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Agora, a igreja e a sua condição. Agora, Deus pode fazer uma natureza diferente. Homem ou mulher. Ele pode dar uma natureza diferente. Você diz, bem, irmão Brana, o que nós podemos fazer a respeito disso? Somente venha e ser um cordeiro, novamente. Há somente dois animais que sempre se associam com... Esses são a pomba e o cordeiro. A pomba não virá a nada mais a não ser um cordeiro. Quer dizer, o Espírito Santo não vem apenas... Só vem para aquelas pessoas que têm uma natureza de cordeiro. Ele diz, e se você tem se tornado um bode, então tire esse velho espírito cabrino de você, correto? Se você tem se convertido em algo mais, tire isso de você. E se você começar a ser um tagarela. Olha aí. Quantas pessoas, irmão, estão com essa mensagem, com essa Bíblia? Pastores, pregadores dessa mensagem, eles estão com esse espírito de cabrino, diz o profeta. Então tire esse velho espírito cabrino de você. Aí sim, quando você tira esse espírito, que não é o Espírito Santo, a pomba desce. Aí vamos adiante aqui com o profeta. Parágrafo 68, ele diz assim, da mensagem à igreja e sua condição. Ele diz, porém, quando você vem a uma dessas coisas, não importa se o pregador atinge isso no púlpito ou não. Quando você vê essas coisas carnais do mundo, enquanto você é intolerante com elas, você está longe de Deus. E o Espírito Santo permanece afastado. Essa é a razão pela qual os encontros não são como eles costumam ser. Essa é a razão que a trilha da cegagem não nasce esta manhã no tabernáculo. Essa é a razão que os grandes encontros de tendas não estão ao redor do país.
porque nós temos entristecido para longe a dócil pomba de Deus, correto? Ela não permanecerá conosco enquanto nós formos tão indiferentes. Enquanto nós estivermos caluniando, nós desejamos a nossa maneira. Meu Deus. Irmão, eu não quero nem comentar, porque que eu for comentar, eu vou dizer tanta coisa que tem no nosso meio que não é brincadeira. Não é brincadeira. Mas vamos adiante com o profeta. Parágrafo 70. Olha o que ele diz aqui, ó. Porém hoje, ó que coisa, como nós desejamos nossa diferença, ó que coisa. Eu digo, simplesmente deixe alguém dizer algo para mim e eu passarei por cima e o trarei para o rapaz e eu desmontarei e eu diria essa velha hipocrisia quando eu a vi. Você somente espera até que a veja. Bendito seja Deus. A pomba toma o seu voo e vai embora. Isso é correto. O Espírito Santo nem mais está com você enquanto você se sentir dessa maneira. Somente anote isso em seu livro. Ele nunca fará isso. O Espírito Santo não permanece ao redor onde esse tipo de espírito está. Tem que ser um espírito de cordeiro, um espírito dócil. Ele não permanecerá com ele. Isso é tudo que há nisso. Se isso não é uma dócil, mansa, diferença pelo Espírito Santo, e se alguém surgir, ele nem mesmo nota aquilo, simplesmente siga adiante. Vê? É no exato minuto que isso se desvia. Você sabe isso mesmo. O em que você se desviou? Vamos adiante com o irmão Brana. Parágrafo 92 ao 94 da mensagem A Igreja e Sua Condição. E eu estou falando para vocês, irmão, que aquelas árvores que voam pelo meio do céu, como está escrito em Apocalipse 19, 17, são espíritos de demônio. E isso já está atuando nesse momento. É só você ver, irmão, e veja o que está acontecendo no meio do povo da mensagem. Veja o que está acontecendo. E o profeta diz: agora, eu não estou falando para vocês estranhos. Eu não sei o que o seu pastor, eu estou falando para o tabernáculo Brana. Você veja que o irmão Brana aqui diz que não está falando para as pessoas estranhas. Quer dizer, ele não está falando nem para os batistas, nem para a Assembleia de Deus. Não. Ele está falando para o tabernáculo Brana, para o povo que crê na mensagem. Ele diz assim, ó, eu não estou falando para vocês, pessoas de outras igrejas. Eu estou falando para o tabernáculo Brana. Esse é que é o problema por aqui. Então, desde o tempo do profeta, já tinha problema. E agora, irmão, que o irmão Brana não está aqui? Mas a mensagem está aqui. O sétimo anjo celestial está aqui para reviver a mensagem. Meu Deus. Ele diz, isso é o que faz a pomba alçar o seu voo. Simplesmente deixe alguém começar uma pequena coisa ao redor da igreja. E a primeira coisa, ó, é isso, assim, ó, e foi, você não quer dizer isso. Imediatamente, então o Espírito Santo se vai, voa para longe. Ele não pode suportar esse tipo de espírito. Aí eu te pergunto, irmãos, pastores nicolaítas, pregadores nicolaítas, que tipo de espírito você tem? Você tem o Espírito Santo, a pomba, ou você tem aquelas árvores, o abutre, o espírito do abutre, do urubu, do corvo em você? Porque aquelas árvores, que está em Apocalipse, versículo 17, capítulo 19, essas árvores são urubu, abutre e corvo. E o profeta continua. Desde que essa natureza de cordeiro deixa, então o Espírito Santo se tem ido. Isso é correto. Este é que é o problema hoje. Essa é a razão pela qual as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixou o espírito errado entrar em seus corações e em suas vidas. Meu Deus. Meu Deus. Além desse espírito errado,
esse espírito de corvo, de pombo, de abutre, de urubu, esse espírito errado entrar no seu coração, também entra nas suas vidas. Agora, irmão, essa semana eu vi uma pessoa, né? Vamos dizer assim, um ser humano, um irmão, vamos dizer assim, no sentido da criação. Ela estava dando um testemunho, ela falando que passou 10 anos na mensagem, mas agora saiu da mensagem do irmão Brana, e o entrevistador perguntou a ela o que ela se achava, qual era a sua condição. Ela disse que estava numa condição livre. Agora, aqui você vê a condição dessa mulher, irmão. Cabelo cortado, as unhas tudo pintada, a boca parecia uma tomate vermelho, calça de homem, sabe, blusa, mostrando as entradas do seio. Por quê, irmão? Veja o que é que o profeta diz. Essa é a razão pela qual as pessoas estão na condição que elas estão. É porque elas deixam o espírito errado entrar em seus corações e em suas vidas. Meu Jesus. Só Jesus nos ajuda, irmão. E o irmão Brana continua. A Bíblia diz que essa é a razão pela qual há tantos enfermos e aflitos entre nós. Quantas pessoas na mensagem estão doentes? Agora não é doença natural não, irmão. É doença espiritual. Estão mortos. Festa fraca. Porque eles deixaram esse espírito errado entrar. Espírito de abutre. Espírito de urubu. Entrar. Tanto no seu coração como nas suas vidas. E por causa de tais coisas, nós devemos ser dóceis, irmão. Nós devemos ser pacíficos. Nós devemos ser um cordeiro para que a pomba possa habitar conosco. Meu Deus. Vamos adiante aqui com o profeta. Estatura de um varão perfeito. Mas antes disso, deixa eu ler aqui o resumo das 7 eras. Veja aqui. Vou ler o parágrafo 39 da mensagem, o resumo das 7 eras, pregado em 1960. Nós lemos a mensagem A Igreja em Sua Condição, que o profeta pregou em 56, e agora vamos ler uma mensagem intitulada O Resumo das 7 Eras da Igreja, pregada em 1960 para 39. Veja o que o profeta diz aqui, ó. Olha, escute isso aqui. 39 da mensagem, o resumo das 7 eras. Esse é um bom lugar para fazer uma observação esclarecedora. Que lugar é esse que o irmão Brana pregou isso? No Tabernáculo Brana. Veja, as obras e a doutrina dos Nicolaítas, a doutrina de Balaão, é um ensinamento da falsa profetisa Jezebel. Não constituem 3 espíritos ou formas, formas 3 princípios espirituais. Esses 3 são apenas as diferentes manifestações. Olha, esses 3, que 3? Jezebelismo, balaonismo e nicolaíta. Esses 3 são apenas as diferentes manifestações do mesmo espírito. Então você veja, quantos pastores dessa mensagem estão contaminados com esse espírito nicolaíta, jezebelismo e balaonismo? Tá assim, irmão, de pastor da mensagem com esse espírito. O irmão Brana continua. Enquanto avança da profundeza em profundeza, tudo isso é simplesmente o espírito de organização anticristo em 3 estágios diferentes. Isso aqui, irmão, é muito bom quando a gente fala que isso está acontecendo lá na Assembleia de Deus, na Batista, né? Mas eu estou aqui para dizer que isso também está acontecendo no meio do povo da mensagem, especialmente de pastores e pregadores dessa mensagem. Eles não pegaram, eles não têm o Espírito Santo, ele tem esse espírito aqui, ó. Nicolaíta, o balanismo e jezebelismo. O irmão Brana disse que é um espírito. Ele diz assim, ó. Esses 3 são apenas a diferença e manifestação do mesmo espírito. Vamos continuar.
Aqui na mensagem, o resumo das 7 era 68 ao 69. Olha o que o irmão Brana diz. Isso é muito profundo. Todavia eles pregam salvação. Olha aí. Veja só. Todavia eles pregam salvação. Os nicolaítas pregam salvação, pregam muita coisa. Mas veja o que o irmão Brana diz. Todavia eles pregam salvação, libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, com o ministério conferido por Cristo. Mas, porque são semente errada, consequentemente tem um espírito errado motivando a eles. Eles pregam cura, eles pregam salvação, prega a segunda vinda, prega que Deus enviou um profeta, prega que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, prega que Deus não é três, mas eles são semente errada e tem um espírito errado. Meu Deus. Motivando a eles. Assim como o Espírito Santo, irmão, me motiva para eu pregar a verdade, o espírito errado, o espírito anticristo, também motiva os dele para pregar também. Mas ele motiva eles. E o profeta continua. Tem um espírito errado motivando a eles, religiosos. Oh, que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo. Porém, isso é laudicense, não de Cristo. Olha, tá vendo? Olha que o profeta aqui faz uma diferença. Os que estão na era de Laodiceia, os que estão em Cristo. Olha o que eles aqui, ó. Porém, isso é laudicense e não de Cristo. Por que o profeta, irmão, faz essa diferença? Porque Cristo está fora de Laodiceia. E os que estão em Laodiceia estão recebendo um espírito errado, e porque eles têm uma semente errada e eles estão mortos. Meu Jesus. Porque buscam grandes multidões. O cabeça, escuta que eu vou dizer algo aqui, irmão. Eu não vou dizer o nome dele para não... por questão de ética. Mas o cabeça do Intercolégio aqui na Paraíba, ele está preparando um grande movimento que ele está dizendo por aí, que ele vai trazer o movimento da noiva. E aonde está o movimento da noiva? Aonde está o avivamento da noiva? Aí muitos estão, por não ter conhecimento da Bíblia e da mensagem, estão sendo enganados. Ele vai trazer o avivamento da noiva. Aí eu faço uma pergunta: aonde está o avivamento da noiva? Que não tiver no lugar correto que o sétimo anjo ensinou, não é o avivamento da noiva. E o profeta diz assim, ó: porque buscam grandes multidões, grandes programas, sinais sensacionais entre eles. Eles pregam a segunda vinda de Jesus Cristo, porém nega a evidência do mensageiro profeta. Meu Jesus. Isso aqui, irmão, não é para a Assembleia nem o Batista, não. Eles falam de Mombrana, mas eles não têm conhecimento. Quem está negando o mensageiro profeta são os cabas da mensagem, que crê numa parte e não crê na outra. Eles só crê naquelas partes que traz satisfação para eles, que traz benefício. Mas aquelas outras que não traz, eles não crê. Então, quem está negando o mensageiro profeta, o sétimo anjo, não é o Sembreano, não é o Batista, não. São os pastores nicolaítas da mensagem. Ah, Jesus. Embora em poder, em sinais e verdadeira revelação, ele supera a todos eles. Ah, sim, esse falso espírito que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por um serviço da palavra, um desvio da palavra. Olha, escuta o que o irmão Branco está dizendo. Ah, sim, este falso espírito que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. Toda vez que é apanhado sendo antipalavra, ele ocorre ao único argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultado, não é verdade? Temos que ser de Deus. Meu Deus, que Deus nos ajude, meu irmão.
Que Deus nos proteja, irmãos. Que a coisa vai piorar cada vez mais. Mas muito bem. Vamos aqui, eu quero ler aqui o último parágrafo da mensagem do nosso assunto de hoje. Vamos encerrar aqui, eu quero ler o quarto selo. Eu ia ler a estrutura do varão perfeito, mas vamos deixar para a próxima. Eu vou ler aqui o quarto selo. Parágrafo 361 do quarto selo. Eu vou ler esse ponto aqui para a gente encerrar. 361, 362 do quarto selo, pregado em 1963. O profeta de Deus diz. Eu vou ler aqui a escritura que diz assim, ó. E vi um anjo que está no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Agora veja o que é que o irmão Branham diz aqui, no parágrafo 361 e o 362 do quarto selo. Ele deu de alimento para as bestas. Olha aí. Ele os deu de alimento para as bestas e os pássaros. Agora observe, aqui no outro capítulo, aqui no livro do Apocalipse, só um minuto. E matou com uma espada e morte e as bestas da terra. Vê? A igreja de Jezebel, seu verdadeiro corpo é para ser comido pelas aves e bestas da terra. Exatamente como Acabe e Jezebel foram no natural, do mesmo modo eles serão no espiritual. Uma igreja, vê vocês o que eu quero dizer? Aí a congregação diz assim, amém. 362. Ó, Elias foi o profeta nos dias de Acabe e Jezebel, naturalmente. Está prometido que ele fará a mesma coisa, de acordo com assim diz o Senhor, na palavra para Jezebel espiritual, seu espírito em forma de ministério. Amém, irmãos? Então, meus queridos, aí está. O mistério das árvores que voam pelo meio do céu. São espírito e está trabalhando agora no meio daqueles que negam a palavra de Deus, que negam a mensagem. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. E eu quero pedir para você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva, dê o like, aperte o sininho e compartilhe. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe, ore por nós para a gente continuar aqui, viu? E até a próxima, no nome do Senhor Jesus Cristo, e shalom para todos vocês. Amém e graças a Deus.